É sempre uma alegria muito grande estar novamente aqui nesta casa e estar aqui na frente para poder conversar com vocês. Sabe que é diferente a gente vir aqui apresentar um palestrante e vir aqui palestrar. Mas é com muita satisfação, com muito júbilo que eu me sinto de poder estar novamente reunidos aqui com vocês. Tudo bem? Que bom. É bom estar bem, né? Faz um bem muito grande a nós. E todas as vezes que eu sou convidado a palestrar aqui, ou em qualquer outra casa que me convidam, nós vamos falar de Jesus. Aqueles que estão acostumados à palavra do seu Eduardo sabem que nós sempre trazemos aí uma mensagem do Cristo, uma mensagem, como a gente diz, de vida eterna. O tempo passa, mas as palavras de Jesus permanecem. E vocês sabem que ao tomarmos contato com o Evangelho, nós nos sentimos imensamente maravilhados diante da grandeza dos ensinamentos de Jesus. Seja pelo seu lado moral, seja pela multiplicidade das suas lições, dos seus feitos, dos seus ensinos, dos seus conceitos. E passados mais de 20 séculos, nós percebemos que uma grande maioria ainda o desconhece. Jesus é um desconhecido ainda para uma grande maioria. Mas uma coisa nós podemos falar com toda a convicção de nossa alma, que a vinda de Jesus até nós foi nos mostrar, nos relatar, nos informar o endereço de Deus. O endereço de Deus. O caminho que nos conduz a Ele. E como Ele mesmo afirmou: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E dias atrás, porque acho que a maioria já sabe dessa informação, mas dias atrás eu estava no Centro de Fraternidade lá em Botucatu, porque meia semana eu trabalho no hospital psiquiátrico, então a gente fica por lá. E para não ficar parados, eu vou fazer um exercício naquela casa espírita, Fraternidade. E naquela oportunidade eu presenciei ou assisti a palestra lá do Sr. Gentil, que por um acidente de percurso é meu tio, irmão desse que está aqui hoje e sempre está ao meu lado. Diz o Rodrigo que ele fica soprando aos meus ouvidos, e isso me dá uma grande felicidade. E ele falou sobre um tema, dizendo assim: os 3 maiores milagres que Jesus fez. E nós, lá da plateia, ficamos lá ruminando. Que milagre será que esse homem vai falar para nós hoje? Será que é da multiplicação dos pães? Será que é o mestre andar sobre as águas? Ou retorno da vida do Lázaro, que estava morto durante 3 dias lá numa gruta? Aí ele vem e diz: os 3 milagres maravilhosos que Jesus fez na terra foram: primeiro, a conversão de Saulo de Tarso. Quem conhece a história sabe. Saulo, um perseguidor,
um assassino. Ele matava e autorizava. Paulo Estevão tem a história dele. Quando ele convidou Abigail para assistir ao apedrejamento do primeiro mártir do espiritismo, do cristianismo. Estevão. Esse era o nome cristão dele. Quando Abigail chega lá e depara, mas Saulo, este é meu irmão. Este é meu irmão. Aí, vocês já tiveram as suas estradas de Damasco? Se não tiveram, ainda vão ter. Porque todos haveremos de ter uma estrada de Damasco. E Saulo, naquele dia, sol a pino, indo para Damasco a aprisionar Ananias, um cristão. E no meio da caminhada, se depara com a luz, cai do seu animal. O resto vocês já devem saber. O segundo, a conversão de Maria Madalena. E aqui nesse livro, que todos deveriam já ter lido, se não lê-lo, deveriam ler. Não deveria sair das nossas cabeceiras. Ler, estudar, conhecer, porque aqui se encontra verdadeiros ensinamentos que Jesus passou para nós. Não está ali no Novo Testamento, mas está desdobrado aqui. Porque o Humberto de Campos pega os versículos e abre uma janela aqui e discorre. E aqui ele diz, na lição da Maria Madalena, ela vai procurar Jesus. Senhor, ouvi vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, desejava ser uma de vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O desdobramento fica por conta de vocês. E o terceiro, o encontro de Jesus com Zaqueu, o publicano, que nós vamos falar essa noite aqui. E nós vamos pegar a parte de Lucas, porque isso está em Lucas, no capítulo 19, diz assim: entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então é isso que a gente vai contar para vocês essa noite. Zaqueu, publicano, maioral dos publicanos lá em Jericó, e rico. É um perfil de uma pessoa, de uma criatura invejada. Tinha posses, tinha um palacete, tinha serviçais, morava bem, vivia bem, mas ele vivia um impasse. Vivia um impasse, sentia um imenso vazio em seu coração.
apesar de toda aquela riqueza, ele não tinha paz, ele não tinha tranquilidade, ele não tinha felicidade. Ouvira falar de Jesus, como Maria Madalena também ouvira falar do Mestre e desejava ardentemente conhecê-lo. Pois ele sentia lá no seu íntimo, como um bom presságio, que ele, o Cristo, só ele poderia preencher aquela sua lacuna. Então ele ouvira notícias que lhe chegavam aos ouvidos, mas se assemelhavam a mensagens de amor. Era o que chegava para ele, né? A informação de que ele comia com pecadores e até palestrava com publicanos, fê-lo chorar intimamente. E as lágrimas brotaram mais fortes ainda nas suas faces, quando os seus funcionários lá na alfândega lhe disseram que dentre aqueles que o seguiam, havia um publicano que o mestre arrancara de uma coletoria. Então ele chorou ardentemente quando ele soube disso. Então, queridos irmãos, Zaqueu não podia perder a oportunidade. Era uma oportunidade única, porque após aquela excursão de Jesus a Jericó, ele não voltaria mais lá. Ao retornar para Jerusalém, o cerco já começou a apertar. Aquele ranço judaico, os seus perseguidores, logo iriam prendê-lo e já ele caminharia para o Calvário. Então ele não poderia perder. Mas Zaqueu estava decidido a vê-lo. Ele estava decidido, tocado pelas notícias que chegavam, das notícias das curas que o carpinteiro de Nazaré praticava e arrebanhava as almas por conta disso, mas muito mais pelo poder do seu amor, do seu afeto, porque ele pensava assim: como pode uma pessoa, um homem, amar tanto como aquele homem ama os seus semelhantes? Ele ficou tocado com aquilo. Então ele falou: eu preciso ver o profeta. Naquela tarde, Jericó o movimento de Jericó é diferente. Corria de boca em boca que o profeta estava adentrando a cidade e que a sua chegada ele restituiu a visão a Bartimeu. Vocês conhecem essa passagem também, não conhecem? Vamos falar bem rápido. Na chegada de Jericó, tinha um cego muito conhecido na cidade, inclusive do Zaqueu. Se vocês forem depois ler a história de Zaqueu, vai ver que muitas vezes o Bartimeu foi à alfândega e o Zaqueu o ajudou. Mas o Bartimeu estava lá à beira do caminho, escutou um tropel e perguntou: o que é isso? Aí falaram: é o profeta Nazareno que está chegando na cidade. Aí ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Aqueles que estavam mais próximos a ele repreendiam-no, mas ele gritava mais alto: filho de Davi, tende piedade de mim. Observem. Não era só o Zaqueu que tinha aquela avidez, aquela vontade de conhecer o Mestre. O Bartimeu, cego, também já sabia das proezas do profeta de Nazaré. Aí Jesus: tragam-no. Ao aproximar, ele perguntou para o Bartimeu: que queres que eu te faça? Essa pergunta ele faz diariamente a nós. Jesus diariamente faz essa pergunta a nós: que queres que eu vos faça? Falemos das nossas ansiedades, dos nossos problemas, das nossas dores, dos nossos traumas, mas também agradeçamos a Ele
Não só pedimos, não só roguemos, agradeçamos. Aí o Bartimeu diz assim: que eu volte a ver, Senhor. Seja feita a tua vontade. A tua fé fez restituir a tua vista. Então, ele adentra a cidade saltitando feliz, mostrando os olhos claros de uma luz indefinível. E isto acirrou muito mais o desejo de Zaqueu conhecer o Mestre. E a presença de Jesus em Jericó, como em qualquer outro lugar, qualquer outra cidade, era um acontecimento inusitado. Vocês já imaginaram Jesus chegando aqui em Avaré? Que alvoroço vai acontecer aqui? Todo mundo vai querer chegar perto, tocá-lo, né, Jesus? Tocá-lo, sentir o Mestre, porque alguém já lembrava aquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia e já tinha gasto todas as suas reservas com os médicos e não conseguia a cura. E ela soube que o Mestre estava na sua cidade, correu ao encontro, mas ela não conseguia chegar próximo ao Mestre, porque a multidão o impedia. Então ela se aproximava. Outro dia eu assisti um filme e mostrava que quando ela ia chegar perto do Mestre, a multidão estava lá atrás. Então ela voltava de novo. E ali, uma hora ela disse assim: se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então todos querem tocar, todos querem sentir o Mestre. E Zaqueu, a essa altura, já estava na rua a correr. Estava lá. Mas Zaqueu tinha suas limitações. Era, como diz o trecho evangélico, de pequena estatura e era obeso. Obeso. Na história diz que ele negociou, porque ele era rico, ele negociou com várias pessoas querendo comprar o lugar ali para poder ver Jesus, mas ninguém cedeu-lhe o lugar. Como ele era publicano, detestado, era enxotado, mas ele usou a inteligência, observando a onda de gente, aonde ia aquela onda de gente, ele olhou bem e falou: é por aqui que ele vai passar. Célere! Escolheu um sicômoro, porque como ele era pequeno, estatura e obeso, ele não poderia subir num sicômoro com um caule. Ele já foi procurar um que tinha umas facilidades para ele subir. E no átimo já estava no alto. E lá do alto ele começou a observar. De repente a multidão se aproximou. E ele não teve dificuldade em localizá-lo no meio do povo. O coração bateu muito forte no peito. A emoção nos lábios, e ele murmurou, ou ele falou estas palavras, essas frases: como é belo, Rabi! Como é belo, Rabi! Nunca vi beleza igual. Uma majestade. Uma majestade. Mas o choque maior foi quando Jesus, aproximando daquele sicômoro, estacou os passos, olhou para cima, com aquele olhar penetrante, límpido, cheio de carinho e amor, chamou pelo nome. Vocês vão perceber que não existe acaso em nada em nossa vida. E no final nós vamos falar um pouquinho da evolução desse espírito Zaqueu. Vocês vão perceber que não há nada por acaso. E numa outra palestra que eu já fiz aqui, nós comentamos que Jesus nos conhece pelo nome. Nome. Quanto que o prefeito não sabe o meu nome. Mas Jesus sabe, e isso basta. Não sabe o seu. Alguns sabem porque trabalham com ele. Mas se nós chegarmos lá, anônimos,
O seu Eduardo pede, quem é o seu Eduardo? Marca na agenda, vê se tem. Mas Jesus sabe o nome de cada um. Zaqueu, chama pelo nome. Coisa que ele não estava acostumado, porque ele estava acostumado a ser chamado por nomes pejorativos, exceto por Zaqueu. Ainda disse assim: desce, filho, porque hoje me convém pernoitar na sua casa. Então, não podia ser verdade. Eu sonhava, eu delirava. Ao ouvir o convite, o coração já acelerado, que estava só de ver o mestre ali se aproximando. E aí o mestre convida-o para descer, que vai pernoitar na casa. Então o coração já acelerado, quase saltando pela boca. Ele esperava apenas vê-lo. Apenas vê-lo. Era muito mais do que pretendia. Era muito mais do que ele esperava. Muito mais. Escorrega a árvore abaixo. E conforme alguns historiadores, quase se estapela no chão. Ato contínuo, já está na frente do mestre. Na frente do mestre. E aí, esse procedimento, como está ali no Evangelho, não agradou aqueles que estavam ao seu redor. E disseram: ele vai pernoitar na casa de um homem pecador. Mas Jesus, muito acima desse preconceito social e religioso, adentra a casa de Zaqueu, abençoando a sua família, abençoando os seus servidores. Zaqueu procurava ver Jesus. Zaqueu procurava ver Jesus. Zaqueu procurava conhecer Jesus. Zaqueu procurava saber dos ensinamentos de Jesus. E esta é a atitude daqueles que querem se transformar moralmente, daqueles que querem eliminar as suas imperfeições, os seus defeitos, os seus vícios. Nós, de uma maneira geral, até hoje, temos olhos, mas não o enxergamos. Não o enxergamos. Todas as vezes que derem um copo de água fria a um desses mais pequeninos, é a mim que vocês estão dando. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está reservado desde o começo do mundo, porque tive fome, deste-me de comer. E aí eles perguntam: mas quando, Senhor? Quando que nós fizemos tudo isso? Todas as vezes que fizerem a um destes, é a mim. Então a gente tem olhos, mas não o enxerga. Tem ouvidos, mas não ouve o seu convite. Eduardo, desce. Convém que eu vá pernoitar na sua casa. Ele está convidando-nos direto, gente. Direto. Não é só dentro do centro, dentro da igreja, dentro do templo, dentro do salão. Às vezes a gente passa por aí. Olha, não quero, isso não é crítica, é uma observação. Aqui é a casa de Deus. A casa de Deus é o universo. A casa de Deus é na minha casa. A casa de Deus é no meu trabalho. A casa de Deus é na rua. A casa de Deus é onde eu estiver. Então, desça. Convém eu ficar na sua casa. Nós precisamos ter uma tal de uma carteira de habilitação para que a gente possa receber o mestre. Porque senão, ele não vem. Porque dizem que o coração nosso tem uma porta com um trinco só por dentro. Jesus chega, se a gente não abrir a porta, ele não entra. Então, fulano, filho, criatura, desça. Convém eu ficar em sua casa. Então, o que interrompe isso? O comodismo, o orgulho, o egoísmo e o excessivo apego às coisas materiais, que são as obstruções a tudo isso. Então a gente fica
fica impossibilitado de receber Jesus. Se permanecerdes em mim, olha outra coisa forte que ele diz, hein? Se permanecerdes em mim e eu em vós, haverão de produzir muitos frutos, porque sem mim nada fareis. Ah, então é assim. Nós temos que estar aptos, através da vivência dos seus ensinamentos, para poder abrir os nossos corações para recebê-lo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse o divino mensageiro. Então, apesar de todas as dificuldades, Zaqueu, ele estava determinado a realizar o seu intento. Vão guardando isso, porque isso serve de lição para nós. Nós não podemos desanimar no primeiro obstáculo. Ah, eu quero ver Jesus, mas a multidão está aí. Como que eu vou ver? Olha, Jericó era uma cidade arborizada, sicômoros, tamareiras, tinha lá aos montes. Mas ele tinha as limitações. Como que ele ia conseguir subir numa árvore mais ereta lá? Mas ele estava determinado. Ele correu adiante e subiu no sicômoro. Olha, minha gente, outra lição maravilhosa. Parece que a gente lê, passa por cima de algumas palavras, não sente o que realmente Jesus quis nos passar. Subir no sicômoro. A simbologia da subida na árvore nos remete a profundas reflexões. Profundas. Vamos ver algumas. Olha, urge libertarmos-nos do terra-terra. Urge a gente sair desse apego, daquilo que nós chegamos e encontramos, a hora que nós partimos vai ficar. Por que esse interesse excessivo? Lá no Evangelho, no Sermão da Montanha, tem lá a ansiosa solicitude pelas coisas da vida. É só dar uma passadinha de olhos lá. Devemos nos elevar moral e espiritualmente, ascender a níveis mais elevados através de um esforço determinado e contínuo, pois somente assim conseguiremos vislumbrar Jesus. E a subida no sicômoro tem uma outra interpretação, gente. Representa a predisposição para mudanças. Mudanças. Eu quero sair desse nível, eu quero subir, eu quero me elevar. Mudanças que funcionam como um agente facilitador da reforma íntima. Quando a gente quer se transformar, a gente já pensa na reforma íntima. Já pensa. Um dia, fazendo essa palestra, alguém me perguntou: Sr. Eduardo, mas eu já deixei de fumar, eu já deixei de comer carne, eu já deixei. Ótimo, é um bom começo, já iniciou a reforma. Mas a reforma principal é aquela que nós trazemos enraizada no nosso espírito, no nosso perispírito. São os nossos defeitos morais. Ah, esse é difícil, minha gente. E esse aqui que está na frente, que vos falando, também passa por esse tipo de dificuldade, num trabalho que a gente pode chamar de hercúleo, para eliminar esses defeitos morais. E eu me lembro do seu Abel. Está aqui hoje, Rodrigo? Tá, né? Um abraço a ele. Ele dizia assim: isso é a mesma coisa que... Como chama aquela grama? Oh, meu Deus! Tiririca! Eduardo, defeito moral é igual grama tiririca. Ele falou assim: eu vou contar uma passagem comigo.
Na casa que eu morava ali na rua Mato Grosso, tinha um quadradinho só lá de terra, mas forrado de tiririca. Ranquei de lá, mandei tirar lá 30 centímetros de terra. Falei, me livrei da tiririca. Dali um pouco, estava todo brotando. Vou fazer um concreto, jogar um concreto em cima. Pois fez. Trincou o concreto, apareceu a tiririca. Então, olha, os nossos defeitos morais são assim. São assim. A gente pensa que elimina, mas pisou no nosso carro, a gente já mostra ele. Ah, mostra, né? Então, vai demandar algumas centenas ou milhares de reencarnações para que a gente possa se tornar aquele espírito regenerador que o Ariovaldo falou aqui no domingo passado, né? Então, é aí que funciona então esse agente que nos ajuda a fazer essa reforma, e essa reforma constitui na transformação da nossa intimidade, a limpeza dos nossos corações, para que Jesus possa chegar e encontrar guarida ali, para que a gente não tenha vergonha de abrir a porta para Jesus. Mas a transformação, gente, não ocorre sem dores. Quiçá fosse assim, não ocorre sem dores. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus? Renúncia, sacrifício, às vezes dores, contrariedades. Então, não é faca na manteiga. Vou seguir Jesus e a coisa vai tranquila. Não, seguir Jesus é assim, negue-se a si mesmo, renuncie-se, tome a sua cruz e siga-me. E qualquer um de nós que resolva modificar-se em razão de uma equivocada vida distante dos ensinamentos de Jesus, vai passar por adversidades. Não tenham dúvidas. Mundos de provas e expiações é o nosso. Nós estamos aqui numa corrigenda total. Então, é o nosso mundo. E com Zaqueu não foi diferente. Não foi diferente. Ele era considerado um traidor. Além de ser publicano que ninguém gostava, era cobrador de impostos, ajudava Roma a extorquir Israel. Então, olha o que ele tinha contra. E ainda tinha uma coisa além ainda, que não acontece hoje, hein? Só acontecia no tempo do Zaqueu. Corria lá também que eles cobravam algo, né, seu Celso? Corria lá que eles cobravam algo além do que Roma pedia para eles. Era o enriquecimento ilícito, né? Não acontece hoje, né? De jeito nenhum, é só naquela época. Só. Então, isso também pesava. E esses eram os seus conflitos existenciais, mas que começaram a ser superados quando ele conheceu Jesus. Quando ele conheceu Jesus. Zaqueu, me convém ficar na sua casa hoje. Olha, vocês já pensaram? Nós recebendo a visita de Jesus em nossa casa, do ser mais inteligente que já transitou por aqui. Um dia nós vamos conseguir. A única fatalidade nossa aqui é a perfeição. Um dia nós seremos aureolados e ele vai pernoitar na nossa casa, né? Então ele o recebeu com alegria. Aceitou a presença de Jesus, não somente na casa material, a casa de alvenaria, mas aceitou no seu coração, na sua alma, na sua vida. Ele aceitou. E a partir daquele momento, ele se transformou. Eis aí a chave do sucesso, né? Se transformar. Se transformou. Ele entendeu que não adiantava ser rico de bens materiais e pobre de bens espirituais. Ele entendeu isso. Lembrou do ensino: não acumuleis tesouros na terra, e sim tesouros no céu,
Lá não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrões que vão consumir. Ele entendeu isso. Então ele entendeu perfeitamente. E aí, ele já demonstrou, logo recebendo o Cristo, ele já demonstrou uma mudança de pensamento e arrependeu-se. Reconheceu o erro e se arrependeu. Foi aí que ele disse a Jesus: Senhor, resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais, né? O encontro com Jesus requer realmente este arrependimento inicial. Este arrependimento inicial. Por quê? Porque Zaqueu havia construído a sua fortuna extorquindo-la. Então ali, na presença de Jesus, a sua consciência o acusava. Então ele resolveu fazer os acertos ali já. Então eu dou a metade dos meus bens para os pobres e restituo 4 vezes mais aquele que eu enganei aí. Ele demonstrou 2 coisas: o arrependimento e o desprendimento das coisas materiais. Foi aí que Jesus disse: eis que a salvação entrou nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido. Aí a gente lembra algumas citações de Jesus: os sãos não precisam de médicos. Não vim colocar remendo de pano novo em vestido velho. Tem mais uma: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sou o grande médico de vossas almas, que vim trazer-lhes o remédio que haverá de curá-las. Tá. Observem o conceito de salvação pregado pelo Jesus. Não basta arrepender-se. Não basta arrepender-se. Passa-se a borracha, elimina-se o débito. Não é assim que funciona. Mas, Sr. Eduardo, quando Jesus estava sendo crucificado, de um lado tinha um ladrão e de outro lado o outro ladrão. O dito bom ladrão e o mau ladrão. E aí a gente sempre questiona se pode existir bom ladrão, né? Bom ladrão é aquele que rouba, aí depois devolve a metade. Deve ser isso, o bom ladrão. Só que o mau ladrão estava azucrinando ali Jesus. Salvou tanta gente, curou tanta gente, livrou tanta gente aí, por que não desce da cruz e não salva a gente também? Isso é o mau ladrão. E o bom ladrão: nós ainda temos alguma coisa para pagar, mas esse aqui é imaculado. Espera um pouco, toma sua linha. Senhor, o bom ladrão: Senhor, lembra-se de mim quando estiveres na sua glória. Aí diz que Jesus disse ao bom ladrão: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Como é que fica isso? Tem que ser bom ladrão para ir direto ao paraíso? Aí a gente se recorda bem: eu não vim destruir as leis, eu vim cumpri-las. A natureza não dá saltos. Nós caminhamos paulatinamente rumo à perfeição e a nossa ascensão é quase imperceptível. Então nós da doutrina espírita temos um aliado, uma teoria, uma doutrina que nos informa, inteligente, justa e consoladora. Quando Kardec pergunta para os espíritos se o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e ter a graça de Deus. Aí a gente lembra do bom ladrão. Aí as entidades venerandas que são
os reveladores do Espiritismo dizem assim: o arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado tem que ser expiado. Tá? Então ninguém vai passar borracha lá não. Então, olha, nós estamos submetidos às leis de Deus. E sabemos através do estudo da nossa doutrina que as suas leis são sábias e imutáveis. Sábias e imutáveis. E num determinado momento ela vai alcançar aquele que a transgrediu. E o seu rigor e o seu peso será proporcional ao nosso procedimento, ao nosso empenho em fazer o bem, à nossa intenção de amar a Deus e o próximo. E ainda com um atenuante sensacional: Deus não coloca no ombro dos seus filhos um fardo que exceda das suas forças. Tá? Se a justiça da terra aqui abrevia a pena daquele que trabalha lá dentro do cárcere, quanto mais a justiça divina não vai minorar a nossa situação. Porque a justiça divina não castiga, não reprime. A justiça nos dá oportunidade de reparar os nossos erros, de corrigir os nossos erros. Tá? Então, é assim. Zaqueu se arrependeu e imediatamente começou a tomar providências no sentido de reparar os seus erros. O que é isso? É a conversão seguida de transformação. Muitos se convertem, poucos se transformam. Muitos se convertem dentro da casa espírita, dentro do templo, dentro do salão, dentro da sinagoga, só ali dentro. Mas no dia a dia a hipocrisia aflora, e a gente não se transforma. Converter-se por converter-se da boca para fora? Não. Tem que ter ação. E ação significa transformar-se moralmente. E o mestre viu em Zaqueu, e como eu disse, não é um encontro fortuito, não é um encontro casual. Ele viu ali em Zaqueu mais um dos seus seguidores e o convidou para integrar a comunidade daqueles que já compreendiam melhor a sua mensagem divina. E ele não deveria decepcioná-lo, como não decepcionou. E depois da conversão, ele passou a seguir Jesus. A título de informação, para que vocês depois, quem não tem, procure ler, aqui, Ressurreição e Vida, a Dona Ivone Pereira e o espírito Leão Tolstói, conta o Leão aqui que ele estava fazendo uma peregrinação lá no mundo espiritual e de repente ele viu lá, entrou num recinto e viu uma reunião de um mestre com os seus discípulos. E aí ele ficou na porta a espreitar e de repente ele ouve assim, um dos discípulos: retornaremos a qualquer momento para uma nova experimentação terrena, mestre Zaqueu. Fala-nos de ti mesmo, dos tempos apostólicos, das pregações do Nazareno expondo a sua boa nova, que provavelmente tu ouviste. Seria de muito bom proveito que levássemos detidos nas comportas da consciência algo estimulante, deslumbrador desse tempo, para que, uma vez nos sentindo novamente homens, pouco a pouco se fossem destilando pelos escapamentos da intuição essas lições salvadoras. Aí o Leão diz assim: Zaqueu? Mas seria aquele Zaqueu que subiu no sicômoro?
quando o Senhor entrava em Jericó para vê-lo passar? Seria aquele em cuja casa Jesus se hospedara, que oferecera ao mestre um festim, enquanto o reino de Deus era mais uma vez ensinado de boa vontade entre os convivas? Seria possível mesmo que eu me encontrasse em presença de um espírito que fora publicano ao templo do Senhor na Judéia, que viesse a conhecer alguém que, por sua vez, houvera conhecido Cristo? E realmente era o Zaqueu. E depois ele faz aqui uma entrevista com o Zaqueu. Ele faz uma entrevista e pergunta para o Zaqueu, se realmente ele doou a metade dos seus bens, se ele pagou 4 vezes mais o que ele devia. E o Zaqueu conta tudo ali. Mas a trajetória dessa alma, que é bom que a gente guarde, que dá ânimo para nós, porque eu digo que eu contei a trajetória do Emmanuel. No tempo do Públio, ele não gostava muito de Jesus. Aí depois Emmanuel, 50 anos depois Nestório, aí quase aqui no final Padre Manuel da Nóbrega, né? E tem uma série de... Aí só que ele teve muitas encarnações como padre. Aí se transformou nessa figura extraordinária do mentor do Chico. Mas olha só, depois do encontro com Jesus, ele passa a seguir o Mestre. Em Atos, no capítulo 1, nos versículos 15 a 26, tem uma passagem lá da escolha de Matias. Lembra, seu Deus? Mais ou menos, não? Escolha de Matias. Eles diziam assim: o ministério tem que estar completo, com 12 tribos, 12 apóstolos, não pode ficar manco o ministério. Aí surgiram lá 2 pessoas, José, cognome Barsabás, o justo, e Matias. É que eu não trouxe aqui a informação correta. Aí eles se reuniram, rogaram a Deus que os inspirasse na escolha de qual seria o substituto do Judas, porque o Judas nessa altura já tinha se suicidado e eles estavam com 11 apóstolos, tinha que colocar um substituto. E o Matias foi escolhido. Vocês sabem quem é o Matias? Zaqueu era o Matias. E narram as tradições evangélicas que anos mais tarde, o Simão Pedro convidou o antigo publicano a dirigir florescente comunidade cristã nas terras da Cesareia. No romance Ave Cristo, o Emmanuel nos informa que para converter o filho Tassiano, o Zaqueu reencarna-se 2 vezes. Quinto Varro, que é o irmão Corvino, e a seguir Quinto Celso. Depois ele teve mais uma encarnação como o irmão Parmênio. E finalmente, ele reencarnou no Brasil. Quem arrisca falar quem foi? Gilson? Nem imagino quem foi. Vocês vão cair da cadeira. Se fosse a Dilma, o Brasil estaria numa situação de regeneração já. Adolfo Bezerra de Menezes. Zaqueu. Adolfo Bezerra de Menezes. Tem um livro aí que é o 13º apóstolo, conta tudo isso. Então ele reencarnou no Brasil com o objetivo de concretizar a fixação da doutrina espírita em terras brasileiras. Gente, era isso aí que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero ter colocado no coração de vocês um pouco da vida do Zaqueu, aquela força, aquela determinação, aquela coragem de seguir o Mestre, de se transformar, de se converter cristão e se transformar como ele se transformou. E ainda sabendo que a sua última
encarnação foi aqui no Brasil. Ele teve várias encarnações, eu só citei 2 aí, ou 3, com Adolfo Bezerra de Menezes. E contam também as tradições aí, que em 1950 ele foi convidado a partir para uma outra dimensão. Mas ele falou para Nossa Mãe Santíssima que ele gostaria de permanecer aqui, ajudando o povo do Brasil. Adolfo Bezerra de Menezes. Nós, nas nossas orações, né? Doutor Bezerra de Menezes, me ajuda, né? Como a gente ora por ele, né? Então, ele tem uma pleiade de espíritos que o auxiliam. Ele está em toda parte aí, né? Mas são os seus auxiliares que estão aí. Eles se desdobram nessa força. Então, a gente tem que agradecer a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Santíssima, pela bênção das dádivas, pela bênção da oportunidade. E respeitando o livre-arbítrio de cada um de nós. Mas eu digo assim, vamos procurar ser os imitadores desse humilde publicano e aprender com ele como alçar voos na direção do Cristo. Que Deus, que Jesus, que a Nossa Mãe Santíssima abençoe todos nós. E muito obrigado. Senhor Jesus, Divino Mestre, querido dos nossos corações, nós estamos numa jornada muito grande, Senhor, caminhando, tentando subir nesse sicômoro, mas está difícil, Senhor, está difícil. E às vezes que a gente consegue subir, Senhor, ao invés de nós nos elevarmos moral e espiritualmente, o que se eleva é o orgulho, é o egoísmo. Então aí o Senhor vem e convida, desce que convém eu ficar na sua casa. E para receber Jesus na nossa casa, nós temos que realmente descer na humildade, ficar no nível dos demais, não procurar ser maior do que os outros, não. Dá-nos força, Senhor, para vencer todas essas dificuldades. Zaqueu teve as suas e trabalhou muito para conseguir vencê-las. Nós sabemos, Senhor, que não existe ninguém privilegiado nesse cosmo infinito e que pelas obras nós seremos reconhecidos e que pelos nossos esforços nós conseguiremos atingir a meta. Mas, Senhor Jesus, se permanecermos em vós, como vós permanecer em nós, que coisa maravilhosa que vai ser, meu Senhor. Haveremos de produzir frutos sazonados para uma grande temporada, porque sem o Senhor nós não vamos produzir nada. Eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e vós os ramos. Todo ramo que se apartar da videira secará e só servirá para o fogo. Nós precisamos estar ligados em Ti, Senhor, para que corra em nossas veias a seiva divina do Seu amor, a seiva divina desse amor que envolve todos nós. Abençoa a nossa humanidade, Senhor. Rogamos por aqueles que estão doentes, enfermos, aflitos, desesperados, que eles possam registrar nesse momento a presença, Senhor, dos seus samaritanos, daqueles que executam as suas ordens,
que só o Senhor conhece os infortúnios ocultos, Senhor. O Senhor sabe. E como um sol de primeira grandeza, Mestre, lance os seus raios sobre a terra, que esses raios penetrem as furnas mais profundas e aqueça aqueles que estão escondidos e sofrendo, quer encarnados ou desencarnados. Tu, Senhor, encontraste a ovelha, então sabe muito bem onde encontrar aquele que está perdido. Eu gostaria de fazer 2 rogativas aqui neste momento. Uma rogativa é para a irmã do Geraldo Alexandrino, Nilza Alexandrino, lá na Vila Isabel, em São Paulo. Que o plano médico desta casa possa acompanhar os nossos pensamentos e envolver aquela irmã que está numa fase muito difícil. Os médicos já interromperam todo e qualquer tipo de tratamento. Abençoa, Senhor. E outra rogativa, Senhor, é lá para o meu vizinho, Osmar Torres, que ele também seja envolvido no seu amor, na sua vibração, no seu carinho. Não só ele, como toda a família dele, a Selma, as filhas, os netos, as noras, o genro. Abençoa aquele lar. E cada um de nós aqui, pensemos nos nossos lares também. O pensamento é aquela energia fabulosa. Vamos abraçar aqueles que lá ficaram. Vamos participar, vamos dividir um pouco o alimento que nós recebemos essa noite aqui. Obrigado, Jesus. Que a sua paz, o seu amor e as suas bênçãos permaneçam para sempre em nossos corações. Que assim seja. Assim.